Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidamos para participar do programa de hoje o empresário blumenauense Lothar Schmidt. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Lothar. Não deu nada. Com muito prazer até, porque eu acho que Blumenau tem que ser mais bem divulgado. E o senhor tem uma história bonita para ser contada, né? Espero que seja. O senhor nasceu aqui em Blumenau mesmo, é blumenauense? Blumenau, no Johannestift, que agora foi reformado com muita honra em 1926. É um bom tempo que se foi, né? É, alguns anos. Por isso dos cabelos brancos, né? Mas o senhor está bem conservado, trabalhou muito na vida? Ainda estou trabalhando. Eu tenho uma empresa em Itajaí, eu vou 3 vezes por semana ainda a Itajaí. Eu tenho a agência Mercedes Caminhões lá, Itadiza. O senhor ainda é do tempo em que se começava no batente cedo, bem jovem? Cedo. Eu comecei com 14 anos. Eu sou filho de uma família de 4 filhos. Meu pai abandonou a família, deixou minha mãe com 4 filhos, então todos os 4 tiveram que começar a trabalhar muito cedo. 4 filhos homens? Não, 2 mulheres e 2 homens. 2 casais? Eu sou o terceiro da linha. O senhor descende de alemães, né? Sim. Meu pai, meu falecido pai, que abandonou a minha mãe quando meu irmão nasceu, logo após meu irmão nascer, ficou no Brasil em função da Primeira Guerra Mundial. Ele era engenheiro de máquinas a bordo de um navio alemão, da Hamburg Süd. E quando o Brasil declarou a guerra, esse navio foi confiscado pelo governo brasileiro porque estava no porto do Rio de Janeiro. E a tripulação foi internada na então Ilha das Flores. Hoje a gente nem sabe aonde, se ainda existe, era na Baía da Guanabara. Eles ficaram detidos lá até o término da guerra, depois foram liberados. E ele veio aqui para o sul do Brasil porque sabia que aqui tinha imigração alemã muito forte. E veio a conhecer minha mãe e ficou por aqui. Mas não deu muito bem, aí ele viajou, foi com a minha mãe para São Paulo. A minha irmã mais velha nasceu em São Paulo. Lá também, em 1930, foi a época da recessão nos Estados Unidos, 28, 29. Aliás, quando ele esteve em São Paulo foi 24, aí ainda não era, mas já não estava assim muito bem. Aí ele voltou para cá porque não tinha conseguido assim o emprego desejado como engenheiro. Aí começou um pequeno empreendimento que mais tarde foi uma fábrica de caixas de charuto, caixa de cedro para embalagem de charuto, com outro tio meu. E quando meu irmão nasceu, a família dele tinha imigrado para os Estados Unidos, a mãe, o padrasto, alguns irmãos e uma irmã e um sobrinho. Ele foi se juntar a eles e queria vir mais tarde buscar a família, mas ficou nisso, Para minha mãe viajar com 4 crianças sozinha, a minha avó não permitiu. E assim, a minha mãe conseguiu fazer dos filhos gente e estamos aí até hoje. De que família era a sua mãe? A família da minha mãe era de Itajaí, família Kerzana. Até um irmão dela, na época da Revolução, foi eleito prefeito de Blumenau. Ele foi, assim, 10 meses, um ano, prefeito nomeado na época. João Kerzana era um comerciante, revolucionário, perdeu tudo na Revolução, casa de comércio, aí ele migrou para o Rio de Janeiro, abandonou Blumenau. O senhor fala em revolução, ali no começo da década de 30, quando Getúlio toma o poder, ele passa com a comitiva aqui para o Blumenau. Sim. O senhor tem notícia disso? Chegou a ver essa comitiva? Eu era muito criança, não vou ser bem franco, a gente não teve assim uma oportunidade de ver tropas ou mexer. A única coisa que a gente sabia, por exemplo, que meu tio era ligado ele era contra-revolucionário, se não me falha a memória, e com isso ele teve sérios problemas na época. E como é que foi a sua infância com os irmãos, com a mãe e com o pai ausente? A mãe não foi uma vida fácil, criar 4 filhos sozinha, ela com uma irmã dela, solteirona, e a mãe, a minha avó, tinham na época uma loja onde hoje é a loja, era uma casinha bem velha e tinha lá
uma sala, uma loja de armarinhos. Era bem conhecido na época, tanto é que o avô do Décio Lima era o motorista de um ônibus que vinha de Itajaí e sempre trazia encomendas, porque em Itajaí não existia loja assim, e levava. Tanto é que eu conheço a família do Décio através do avô, Adolfo Lima, desde o meu tempo de calça curta. Pois é, na época se usava muito calça curta. O senhor chegou a usar tamanco também, não? Não. Primeiro era descalço e depois um calçadozinho modesto. Onde é que era esse estabelecimento da família, esse comércio? Onde hoje é a loja Curry. Era Casa Paiter depois. Aqui na Rua 15. Mas isso na década de 30. Que lembrança o senhor tem desse comércio e da Rua 15 nessa época? A Rua 15 era a rua que ela veio evoluindo ao longo desses anos todos. Ainda esses dias eu vi no jornal a área da casa R$5.000, que era do seu Fux. E a minha tia, depois que nós vendemos a loja para a Casa Maia, foi trabalhar lá na Casa Fux, e era a casa dos R$5.000, que era da época dos R$1.000 ainda. Meu primeiro tempo, eu peguei ainda o tempo do R$1.000, né? E foi nesse estabelecimento o seu primeiro emprego, não? Não. Meu primeiro emprego foi na firma Rodolfo Kander, onde hoje é o Banco do Paraná, lá naquela ruazinha perto da loja Sering, ao lado da loja Sering. Aquela transversal ali. A firma Rodolfo Kander era um distribuidor de tecidos e distribuía os tecidos da firma Renault. Quem eram os clientes na época? Era gente só de Blumenau ou de toda a região? Não, de toda. Ele tinha viajantes e viajavam o estado todo. E eu comecei como aprendiz lá, porque em função da minha mãe não ter condições de a gente estudar, a gente teve que ir para o batente muito cedo e com 14 anos, eu em dezembro completei 14 e em janeiro comecei a trabalhar. Estou trabalhando até hoje sem parar. Como é que foi esse ingresso no trabalho? Qual é o sentimento? Assim, o senhor fala da obrigação de ter que iniciar o trabalho, mas na época todo mundo começava nessa idade, né? Na época, tinha uma quando coisa eu de satisfação comecei, também? Não, em parte era para ajudar na casa, né? Porque alguém trabalhando já tornava a vida mais fácil da mãe, no meu caso. Então, meu irmão, as minhas duas irmãs, todas começaram a trabalhar cedo. E como é que era o salário? Era um bom salário, o suficiente? Não, salário de aprendiz. Mas quem quer aprender tinha que se sujeitar a isso, né? Então... Bom, certamente por conta do trabalho dificultou um pouquinho a escola ou não? Dificultou porque na época à noite não tinha curso. O que tinha, eu fiz no Pedro II, os primeiros 5 anos eu cursei a escola alemã, que era o procedimento da antiga Neue Schule, era uma sociedade escolar liderada pela família Hering, e que é onde o Pedro II aqui no Morro até hoje. Na parte antiga? Na parte antiga, foi lá onde eu até o 5º ano tive, e aí quando veio o período de nacionalização foi transformado em escola particular Pedro II. Agora, Lothar Schmidt, no que diz respeito a esse tempo de escola na parte alta ali do Pedro II, essa escola alemã, se aprendia a escrever, falar o alemão? Tudo. Tinha aula de português também? Tinha como é aula de português. A minha primeira professora de português era a dona Anne-Marie Terrentin. Hoje empresta o nome a uma escola na cidade, né? Ela era funcionária e no preliminar. E veja, o grande fato é uma escola pública. E a Alemanha subvencionava. O diretor era um advogado com direito ao doutorado. Ele era Dr. Sroka porque tinha defendido tese. Então, porque na Alemanha só se pode chamar de doctor quem defendeu tese. Não é como no Brasil, o cidadão sai da escola e é doutor, sem ter defendido tese, sem ter feito nenhum trabalho mais profundo. E lá na Alemanha, por exemplo,
Eu não cheguei a ter aula, mas como ele morava na vizinhança onde eu morei, nós tínhamos um professor de física. Eu não cheguei a ter aula, já disse, mas um professor de física e química que era Dr. Bauker. Ele tinha 2 doutorados para vir da Alemanha para um Brasil que na época era ainda um Brasil bem pobrezinho, e a Alemanha mandava gente desse naipe. E o meu professor, por exemplo, que eu devo até hoje o que eu sei de aritmética e matemática, era um professor. Ele não era formado em escola superior, mas quem já tinha o título de professor já tinha um gabarito de um nome bastante... Não? Então a escola Pedro II ela se tornou tradicional, famosa e de respeito, até por conta das suas origens. Eu acho que a continuidade, o nosso primeiro diretor depois foi o professor Gerlach. Ele já vinha sendo professor na escola alemã e quando o governo assumiu a escola, ele se tornou diretor. Foi o meu primeiro diretor quando foi escola particular Pedro II. E depois nós tivemos inúmeros professores e diretores aí que marcaram uma época, né? Eu acho que foi uma escola que evoluiu sempre bastante e é um nome tradicional hoje. Eles até falam em 120 anos, só que nesses 120 anos vem desde a Deutsche Schule, da Neue Deutsche Schule, até o dia de hoje, porque como Pedro II, ela está desde 1937, 38. Quanto tempo o senhor ficou na escola, no Pedro II? 2 anos e meio só. Aí eu me formei como 2º ano do curso complementar e fui por batente. Aí fui trabalhar. Aí eu fiz, à noite, tinha curso de secretariado, eu fiz curso de secretariado. Mas era tudo cursos não reconhecidos na época. Mas eu tenho até hoje guardado os meus diplomas, curso de datilografia, curso de secretário. O que tinha possibilidade de fazer, eu fiz para evoluir um pouco mais, né? Porque já que não podia frequentar o ginásio, que era o ginásio só conhecido como Ginásio dos Padres, que era o Santo Antônio, e que já tinha renome naquela época. Em 1940, quando eu terminei de estudar, o Colégio Santo Antônio já era um colégio muito renomado, inclusive tinha internato, minha gente da região, de toda a região do Vale do Itajaí e de outros municípios, e tinha um internato que o pessoal ficava ali e saía bem preparado. Lothar, vamos fazer um intervalo e depois a gente continua essa conversa? Pois não, posso. Lothar Schmidt, empresário, está participando hoje do programa Nossa Gente, aqui da TV Legislativa. Nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, voltamos com a continuidade aí, contando um pouquinho mais sobre a vida do empresário Lothar Schmidt, mas especialmente na atividade profissional. Até daqui a pouco. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O nosso convidado hoje é o empresário Lothar Schmidt. Você que quer participar do programa dando sugestões, fazendo questionamentos, o telefone é o 3231-1570 ou no endereço eletrônico que aparece aí na tela do seu televisor. O senhor dizia, Lothar, no bloco anterior, do pouco tempo de frequência na escola, mas foi o suficiente para o senhor aprender a ser um autodidata na vida? Eu acho que isso tudo depende, é muito pessoal. Eu acho que talvez tive um pouquinho de sorte e me tornei assim um empresário, lógico, com apoio mais tarde do meu sogro. E voltando então, primeiro eu comecei como aprendiz, fui me esforçando. Quem queria ser alguma coisa tinha que ser
esforçado. E eu procurei troquei de emprego, fui por um curto tempo depois passei no Walter Schmidt, do Walter Schmidt passei para a firma Carlos Oepke, aonde com 20 anos eu fui selecionado entre diversos empregados para substituir um viajante que estava há 40 anos na casa. E não foi uma tarefa fácil, pode estar certo, mas justamente fui escolhido porque eu tive assim a vontade de subir e sempre me esforcei bastante. Onde eu trabalhava, eu dava tudo o que podia dar de mim para sempre ser um funcionário bem visto pelos patrões e pelos diretores. E isso foi o que ocorreu então na firma Oepke, onde eu mal tinha completado 20 anos, fui escolhido para substituir um viajante que pediu a conta depois de 40 anos. A responsabilidade ainda maior daí, né? Uma responsabilidade muito grande. Eu sei que não foi fácil. Aí na época ainda chamava caixeiro viajante? Chamava caixeiro viajante. E não era o que hoje todos os viajantes têm, asfalto, até quase no último buraco do mundo. Na época era tudo estrada de barro, tudo estrada de poeira. Eu viajei, por exemplo, minha primeira região, então nesta época, isso foi por volta de 1947, 48, tanto é que eu tenho carteira de motorista desde aquela época. E qual era o carro para fazer essas Era visitas? uma caminhonete Ford adaptada para levar mostruário, porque a gente levava mostruário. E viajava Brusque, começava Gaspar, Brusque, o interior de Brusque, Camboriú, na época era só Camboriú, não tinha balneário ainda. E conheci todos aqueles interiores de Camboriú, Penha, Pissarras, Navegantes, Itajaí, então já era a única. Brusque e Itajaí eram as duas cidades assim com um pouquinho mais de expressão. Esse foi assim o meu primeiro, minha primeira subida um pouco mais na vida, porque lógico que dali em diante eu consegui juntar mais economias. O desejo da minha falecida mãe era sempre ter a casa própria. Meu irmão, minha irmã, a mais velha tinha mudado para o Rio, mas a minha outra irmã, que hoje vive ainda, tem 85 anos, e meu irmão, que também está aposentado, foi funcionário da Crema também durante 33 anos, e nós nos empenhamos e aqui no final da rua Lauro Miller compramos um terreno meio barranco. Nós mesmos ajudamos a cavar o terreno e mandamos fazer a casa, e isso foi porque a gente então não tinha mais condições na época que tinha começado o ginásio noturno. E então ou queria continuar a carreira ou estudar. Eu preferi continuar na carreira e em 1950 o meu falecido sogro me convidou para já, mesmo ainda não tendo casado, ir trabalhar na firma Schrader, que era uma firma bem renomada na época, e foi na época que ele assumiu a Kremer numa situação bastante difícil. Tanto é que eu estou assim, sou conhecedor de toda a história da Crema por participar na família, os desgostos do meu falecido sogro, de um apoiar, outro não apoiar, e uma firma que estava prestes a falir, ele fez o que a Kremer é até hoje, né? Porque bom, mas além depois passamos uma fase difícil também, mas ela continua de pé. Agora, esse momento aí, lá por 1950, década de 50, mas aí tem a família do seu sogro, o senhor já tinha outras famílias na gestão da Kremer? Era uma empresa familiar? Não. Na época, o seu Schrader, e ele convidou o seu Fouquet para participar. E o seu Fouquet se entrosou muito bem, já eram conhecidos, o seu Schrader e o seu Fouquet, Arthur Fouquet, eram muito conhecidos entre si, e ele convidou para participar e, lógico, aí com o crescer da coisa, o seu Fouquet foi também participando da evolução, e
Mais tarde veio o Sr. Alfredo Itten, o Sr. Alfred Simkan, e esse grupo fez o que foi feito da Kremer. Ela se tornou uma empresa conhecida no Brasil e no mundo, Sim. né? Qual foi o grande período? Foi de 50 a 80 por aí da Kremer? Não, lógico, em 50 levou alguns anos até que ela saiu da situação difícil dela, e por volta de 65, 70 é que ela começou a projetar-se quando entrou no ramo de felpudos e associou-se com a firma Beiersdorf e começou com a esparadrapo, Leukoplast e Tesa, e eu fui convidado pelo meu sogro para participar do conselho, quando foi introduzido o primeiro conselho na fábrica, em 78. E em 84, ele, após 34 anos ter dirigido a Kremer, não queria continuar, me tirou da empresa dele e levou para eu assumir. E eu fiquei 12 anos, então, na presidência da Kremer, onde no final tivemos também uma fase um pouco difícil, e contratamos profissionais para tocar a empresa, e nós ficamos só no conselho. Só para nós situar, família Tsinkan, família Itten, e felizmente esse grupo que nós contratamos fez um bom trabalho, e depois nós conseguimos ainda nos desfazer em boas condições da fábrica. O senhor fala do começo da sua participação e com o seu sogro ali na década de 50, e depois o crescimento, a expansão da Kremer. Quando vocês assumiram, especialmente o senhor, qual era a especialidade dela? O que ela fabricava? Quantos empregados tinham lá na empresa? Nós chegamos a ter, quando eu entrei, nós tínhamos entre 1.600 e 1.800 empregados, mas nós chegamos a ter mais de 2.000 com a evolução do trabalho no felpudo. Mas o principal, e hoje o enfoque da fábrica, é material hospital cirúrgico, gases, esparadrapo, algodão hidrófilo, toda essa linha que os pronto-socorros, farmácias, hospitais precisam. Isso ainda hoje é o enfoque principal de produção. Hoje estão trabalhando também uma porção com artigos de terceiros, mas o enfoque, um enfoque é até a fralda de algodão, que com a fralda descartável achava-se que ia acabar, mas não acaba não. Eu acho que a fralda de algodão vai continuar como um enfoque bastante importante ainda. O senhor tem ainda algum envolvimento com a empresa? Essas famílias que assumiram? Não, nós fazem 3 para 4 anos, nós nos desfizemos, vendemos a nossa participação. O grupo todo integrado, fizemos a venda. Mas o senhor ainda está lá naquela empresa da sua senhora, o sogro, né? Sim, da origem da falecida sogra, família Karsten. A gente tem participação razoável ainda lá, apesar que hoje também já tem administração profissional. Já não é mais a família. Há uns 3 anos, de uns 3 anos para cá, a Karsten também já está com administração profissional. Na época tinha muito essas participações aqui e ali, né? Por se tratar de negócios de famílias. Sim, entre a família a gente participava, né? Até porque uma fabricava uma coisa, outra fabricava outra e... Às vezes uma até fazia alguma coisa para outra, conforme o caso. Nós, às vezes, chegamos a confeccionar algum produto e chegamos, inclusive, a ser grande fornecedor da firma Johnson & Johnson. Ela procurou um fornecedor e nós fomos escolhidos e fornecemos durante anos muita gase para a Johnson. E assim foi, a vida é essa. Eu hoje ainda continuo em atividade, vou 3 vezes por semana a Itajaí, tem a distribuição de caminhões Mercedes, a Itadiza, com meu filho mais velho, Paulo, e com a abertura da firma familiar, o meu outro filho e o meu genro, casado com a minha filha Bettina, o Carlos Dalcenter, esses dois têm hoje a distribuição ExxonMobil para Santa Catarina. A atividade é esta que a firma Schrada está nela desde meados de 1935. Com o seu sogro que iniciou essa atividade, né?
Meu sogro, na verdade, a firma Schrader foi fundada em 1859 e este ano vai fazer 150 anos em outubro. A Schrader Limitada, que ainda é o enfoque distribuição de lubrificantes. Mas está em Blumenau todo esse tempo também? Sim. Poxa, está quase nascendo junto 150, com a cidade, porque a cidade completa agora, completou 159 anos. E nós estamos com 150 esse ano. Eu acho que a firma familiar talvez mais velha no sul do Brasil. Interessante, né? Até dar um enfoque especial, porque realmente é uma coisa muito rara hoje acontecer, uma firma continuar. Isto seria Ferdinand Schrader, Alvin Schrader, Heinz Schrader, aí vinha eu e meu cunhado Wolfgang Schrader, e agora são os filhos e já os netos estão. E Blumenau, que foi construída ao longo desses 159 anos, exatamente com um trabalho familiar. As grandes empresas de Blumenau nasceram dentro de famílias, né? A firma Hering hoje ainda. A firma Karsten foi sempre mais familiar também, né? Bom, fora o trabalho, porque o senhor contou a história aqui, que foi pouquinho tempo de estudo, ajudar a mãe na infância, e o resto foi trabalho. Até hoje. E no esporte? Eu pratiquei muito esporte quando moço, vôlei, basquete, depois passei para o tênis, joguei tênis, mas só para a prática de esporte, não para competição. Eu nunca Como atividade esportiva? Como atividade esportiva. Aonde? Aqui pertinho no Olímpico? Não, tênis no Tabajara. O outro foi aqui no Olímpico. Eu fui muitos anos usuário das quadras de vôlei, basquete e até um pouquinho de atletismo no Olímpico. Mas também, sempre mais para a prática do esporte do que para a competição. Né? A gente estava falando em datas, né? E importantes datas. E o Olímpico comemorou agora também 90 anos. Então também já é um senhor. Já. No Exército, o senhor chegou aí ou não? Não, eu fiz o tiro de guerra. Na época havia essa possibilidade de, em vez de servir o Exército, podia fazer fim de tarde e sábado e domingo o tiro de guerra, que seria um curso paralelo paramilitar, assim. Isso a gente tinha, depois recebia seu certificado. Mas isso já militar. não tem mais por aqui, né? Aqui em Blumenau, pelo menos. Em Blumenau, não, já desde 45 não existe mais. Mas em Brusque, pelo que me consta, até hoje ainda tem o tiro de guerra. Ele era afamado, o tiro de guerra, Arujo Brusque, acho que era o nome. Estamos chegando ao final do programa, nós falamos em datas importantes, datas familiares, Blumenau completando 159 anos. Quarta-feira temos um feriado. Pois é, tem bolo, né? Então, Lothar, qual é a mensagem? Como é que o senhor define ser blumenauense, ter construído essa história e ajudar a construir a história de muitos blumenauenses, gerando empregos em nossa região? Eu acho que eu estou seguindo um lema do Sr. Heinz Schrader. Trabalhar não mata ninguém. Ao contrário, mantém a gente ativo, mantém a cabeça funcionando e mantém a gente lúcido. Porque muitos amigos meus que deixaram de trabalhar já não estão mais entre nós, alguns há muitos anos, uns há poucos anos, mas amigos mais íntimos, todos eles meus já estão sepultados. E eu ainda, com a graça de Deus, estou aí convivendo com os amigos. Seu Lothar, estamos chegando ao final do programa. Viu como passou rapidinho, meia hora? Eu já fiz sinal. Pois é, ele está dizendo que está acabando. E o senhor que disse que é a primeira vez que está dando uma entrevista de tanto tempo assim? Realmente, é a primeira vez que eu dei uma entrevista. Então eu fico muito agradecido, hein, por ter aceito o convite e contado um pouquinho da sua vida. Tá bom. Lothar Schmidt foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Nós voltamos em outro momento com outra personalidade que ajudou a construir, a fazer a história de Blumenau. Você segue na agradável programação da TV Legislativa.